Olá, como vai? É um prazer estar com você novamente. Vamos dar início à nossa primeira aula de flexão normal composta do curso de Concreto 2. Lembrando que nós já estudamos a flexão normal composta nas aulas de pilares e naquela ocasião a gente estudou com a utilização de ábacos. Tinha lá o ábaco de interação, momento fletor adimensional, força normal adimensional e a taxa mecânica de armadura. Aqui nós vamos utilizar as equações de equilíbrio da seção, equações que foram deduzidas aí pelo professor Tepedino, da UFMG, e ele disponibilizou para a gente nas notas de aula dele. Muito bem. É importante que você, antes de iniciar essa aula, volte lá no curso de Concreto 1 e assista às aulas de flexão normal simples. Por quê? Porque muitos conceitos que foram colocados lá vão ser aplicados diretamente aqui no curso de flexão normal composta. Ok? Muito bem. Bom, vamos imaginar então aqui um pilar submetido a uma força normal e, obviamente, um momento fletor em torno de apenas um eixo. Estamos trabalhando a flexão normal composta, eu tenho um momento apenas em torno de um eixo. Vamos pegar a seção em corte aqui, nesse primeiro corte, tem um momento em torno desse eixo aqui, que é o eixo de menor inércia aqui para o nosso exemplo, e uma força normal concentrada aqui no centroide da seção. Vou fazer um outro corte, um corte nesse sentido aqui agora. Vou enxergar a seção de lado. Eu tenho um momento fletor e uma força normal. Eu vou utilizar aqui a mesma simplificação que eu utilizei lá na flexão normal simples. Vou trabalhar com um diagrama retangular simplificado, cuja tensão máxima no concreto vai ser igual a FC. Você se recorda, FC é 0,85 FCK dividido por 1,4. A altura aqui da minha linha neutra vai chamar Y, e ela vai ser igual a 0,8x. Vou concentrar a força no concreto. Vou chamar de RCC. Há uma distância Y sobre 2 aqui, da face mais comprimida. Vou concentrar a força na armadura comprimida, na armadura linha S. Vou chamar de RSC. E vou concentrar aqui a força de tração na armadura S. Ora, por equilíbrio, a minha força normal tem que ser igual à força RSC mais a força RCC menos o RST. Então, a força normal somada com a minha força de tração na armadura tem que ser igual às duas forças de compressão aqui, tanto na armadura linha S quanto no concreto. E para calcular o momento, calcular em relação a esse ponto aqui, eu vou ter as distâncias Z1, que é da força de compressão na armadura linha S, até o centroide da armadura tracionada, a distância Z2, que é a força de compressão do concreto até o centroide da armadura tracionada, e o Z3, que eu tenho um momento também produzido aqui pela força normal. Então, momento fletor mais momento produzido pela força normal, que é o ND vezes Z3, tem que ser igual ao RSC vezes Z1, essa força vezes essa distância, mais essa força vezes essa distância. Uma vez encontradas as equações de equilíbrio, já posso encontrar o valor das variáveis. Pego aqui as dimensões da minha seção, D', o D, a distância do ND. O ND sempre vai ser aplicado no centroide da seção, então ele está uma distância H sobre 2 aqui, de qualquer borda, tanto tracionada quanto comprimida. E já posso fazer as deduções. Quanto que vale o meu Z3? D menos H sobre 2. Então, a distância daqui até aqui vai ser a distância D menos a distância daqui até aqui. Quanto que vale meu Z1? Z1 é daqui até aqui, então vai ser o D menos o D'. E o Z2 é o D menos o Y sobre 2, que é a distância desse ponto até esse ponto. Substituo o valor na expressão. Falta agora encontrar as forças, A força na armadura comprimida e a força aqui no concreto.
Quanto que vale a minha força na armadura comprimida? Se eu pegar aqui a minha seção no outro corte, ó, eu tenho a armadura comprimida, que é a linha S. Vou pegar a tensão na armadura comprimida e multiplicar pela área de aço. Né? Eu não sei qual é o valor da tensão, mas eu pego a tensão que ela vai estar submetida, multiplico pela área de aço e encontro aqui a força na armadura comprimida. E a força no concreto é o FCBWY, que é a força nessa área rachurada aqui. Ó. A área vai ser Y vezes BW e FC é a tensão máxima que eu posso aplicar no concreto. Substituindo os valores, a minha equação de momento fica assim. O momento vai ser igual a ND, que multiplica D menos H sobre 2, tem que ser igual sigma linha SD vezes a linha S, força na armadura comprimida, vezes a distância D menos D', mais FCBW, que multiplica Y, que é a altura da linha neutra, vezes a distância D menos Y sobre 2. Observe que nós chegamos numa situação muito parecida com a da flexão normal simples. A única diferença é a força normal aqui. Ó. Bom, se isso aqui é um momento e isso aqui é um momento, eu vou dividir por um valor equivalente a um momento, ó, que é o FCBWD2. Vou chamar esse lado de K, momento adimensional externo, e vou chamar esse lado de K índice C, momento adimensional resistente interno, que para este caso aqui é composto por duas parcelas, a parcela da armadura comprimida e a parcela do concreto. Observe que o K externo ele é muito parecido com o K que nós utilizamos lá na flexão normal simples para resolver o problema. A única diferença é aqui, ó, esse componente de momento ó, produzido pela força normal. Ó. Os demais valores são exatamente iguais. E o K interno resistente é exatamente igual ao K interno resistente quando eu tenho armadura de compressão. Você se recorda que quando o meu K era maior do que o K limite, na flexão normal simples, eu tinha que pôr armadura de compressão e a equação ela era exatamente igual a essa aqui. Ó. Dessa forma, então, eu posso igualar o meu K interno com o K externo. Essa parcela aqui correspondente à resistência do concreto vai ser o meu K limite. Ajusto a equação para encontrar a armadura de compressão em função das demais variáveis. Eu vou achar essa expressão aqui, ó, que é a expressão do cálculo do A' S, lá na flexão normal simples. Nós podemos considerar que a tensão aqui da armadura pode atingir a tensão de escoamento, FYD. Só que para este caso, a armadura passa a se chamar S2 e o A' S passa a ser o AS2 dividido por um φ. Lembrando que o φ depende da relação entre a tensão real na armadura e o FYD. Lá no caso da flexão normal simples, nós trabalhávamos sempre com esse valor aqui igual a 1, para os casos em que meu D' dividido por D é em torno de 18%. Aqui na flexão normal composta, nós vamos trabalhar com esse φ aqui ó, em torno de 0,96. A gente vai ver mais para frente aqui no curso. Muito bem. Encontrei a armadura S2 e a armadura S. Como é que calcula? Vamos voltar aqui. Ó. Nós sabemos que quando K é menor ou igual ao K limite, o que vai acontecer? A minha força na armadura tracionada mais a minha força normal tem que ser igual à força no concreto. Estou considerando que não há necessidade de armadura de compressão. Então, a armadura tracionada e o concreto resolvem sozinho o problema. Olha, quem que é a minha força na armadura tracionada? É o FYD multiplicado pelo AS. E a minha força no concreto, você se recorda, é o FCBW que multiplica o Y. É a força aqui nessa área rachurada. Substituindo os valores, ó, FYD que multiplica o AS mais o ND é igual a FCBW vezes a altura da linha neutra. Ajustando a equação, eu encontro a minha armadura tracionada. Também uma equação muito parecida com a equação da flexão normal simples. A diferença é que eu tenho que subtrair aqui da força ó, o valor de ND.
E é claro, né, estou tracionando a armadura e ao mesmo tempo comprimindo, eu tenho que descontar essa parcial da compressão aqui, ó. Ora, nós sabemos também lá da flexão normal simples que o valor de y, para este caso aqui, ó, é igual a d, 1 menos a raiz de 1 menos 2 vezes o k. Então, substituindo o valor aqui dentro, a minha expressão do AS fica FCBWD, 1 menos a raiz de 1 menos 2 vezes o k, menos o ND dividido por FYD. Ora, mas quando o k é maior do que o k limite? Bom, para estes casos, nós sabemos que o k deve ser tomado igual ao k limite. E desta forma, a armadura para chamar S1, coloco o valor do k limite aqui, e a minha armadura AS para ser a soma do AS1 mais o AS2. Muito bem. Uma vez então deduzidas as equações, vamos fazer um exemplo aqui, um exemplo numérico, para a gente entender melhor. Para dimensionar a armadura AS e a linha S para a seção abaixo para os carregamentos propostos. Então, eu tenho aqui uma seção de pilar, 20 por 40, momento fletor em torno do eixo de menor inércia, o D' é igual a 4 centímetros, ó. Nós vamos trabalhar com a armadura simétrica, então D' é igual a 4 centímetros aqui dos dois lados, meu FCK de 25 MPa, ACA 50, e o K limite aí, para concreto de 25 MPa, 0,295. Na primeira hipótese, eu vou trabalhar com a força normal de 100 kN e um momento fletor de 6.000 kN vezes centímetro. Então, vamos fazer a conta. Ó. Calcular o valor do K. Todos os valores eu tenho, momento, força normal. O H é 20 porque é a menor dimensão aqui. Ó. O eixo está em torno da menor inércia. Então, o H aqui é a menor dimensão. O D é 16 porque é 20 menos 4 do D' aqui. Ó. O BW, 40. E o FC para concreto de 25 MPa, 0,85, FCK dividido por 1,4, 1,52. Faça a conta, enquanto 0,42 é maior do que o K limite, vou calcular o AS1. Ó. Substituo todos os valores aqui na fórmula, todos eles eu tenho também. O K limite 0,295, o ND é igual a 100 e o FYD é 50 dividido por 1,15, 43,48. Calcula a armadura enquanto 5,74 cm², o AS1. Calculo o AS2, todos os valores também eu tenho. O valor do K calculado foi 0,42 e o D' aqui é 4 cm. Resolvo a expressão 3,73. O valor do AS então vai ser o AS1 mais o AS2. 5,74 mais 3,73, aproximadamente 9,5 cm². Como eu vou trabalhar com armadura simétrica, vou colocar a mesma armadura dos dois lados, aproximadamente 5 diâmetros 16 por face. Observe que o dimensionamento ficou muito parecido com o dimensionamento lá na flexão normal simples. E é claro, né, eu tenho um momento fletor muito grande, uma força normal pequena. Eu vou ter então uma armadura tracionada, vou ter uma armadura comprimida, e minha armadura S vai ser a soma das duas. A diferença é que no caso do pilar a gente trabalha com armadura simétrica, então eu vou usar aqui a armadura que eu calculei como AS e colocar nas duas faces. Bom, vamos ver aqui uma outra hipótese. A mesma seção, né, com os mesmos dados, FCK, K limite, só que eu vou mudar aqui a força normal. Eu vou colocar aqui um ND de 1000 kN. Eu vou aumentar em 10 vezes a força normal e vou manter o valor do momento fletor. Vamos fazer a conta para este caso aqui. Ó. Substituo os valores, encontro um K de 0,77, calculo a S1. Para este caso, eu encontrei menos 14,95. Já encontrei um AS1 negativo. Já é uma coisa diferente. Nós não estamos acostumados com esse tipo de situação. Vamos continuar aqui. Ó. Calculo a AS2.
encontro 14,16. Minha armadura AS, então, vai ser a soma dos dois, menos 14,95 mais 14,16, menos 0,78 centímetros quadrados. Ora, o que está acontecendo aqui? Em teoria, eu teria que retirar aço da seção. É como se a minha armadura tracionada fosse negativa. Ora, por que isso acontece? Vamos dar uma olhadinha aqui. No primeiro caso, da primeira hipótese, eu tinha um momento fletor e uma força normal muito pequena. Na segunda hipótese, eu tinha o mesmo momento fletor, mas uma força normal muito grande. Então, para este caso aqui, eu tenho uma grande excentricidade na seção. Ou seja, o momento produzido pela força normal, ele é muito menor do que o momento de cálculo, o momento fletor aqui aplicado na seção. Então, nestes casos, eu vou sempre encontrar aqui uma armadura AS maior do que zero. Uma armadura AS positiva. Para este caso aqui, é o contrário. Eu tenho uma pequena excentricidade na seção. O meu momento fletor produzido pela força normal, ele é maior do que o momento fletor que está sendo aplicado aqui na seção, momento externo. Então, para este caso aqui, a minha armadura AS sempre vai ser menor do que zero. Para esta hipótese aqui, eu vou chamar de primeiro caso. E eu só vou poder resolver por essa hipótese enquanto a minha armadura AS for maior do que zero. A partir do momento em que essa armadura for menor ou igual a zero, eu vou ter que obrigatoriamente passar para o segundo caso. Eu vou igualar a minha armadura AS a zero e vou trabalhar com o segundo caso. Então, observe que basta eu verificar o momento fletor aplicado pela força normal. Se ele for menor do que o momento de cálculo, eu posso resolver pelo caso 1. Se ele for maior, eu vou igualar a minha armadura a zero, meu AS a zero, e vou resolver pelo segundo caso. E é exatamente o segundo caso que a gente vai ver na próxima aula. Ok? Te aguardo, então, na segunda aula de flexão normal composta do curso de concreto 2. Um grande abraço e até lá.